fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, glorificando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, nos capacitem e que nós também possamos compreendê-las um pouquinho mais a respeito dessas 3 perguntas que Jesus faz a Pedro consecutivamente, perguntando a ele: Pedro, tu me amas? E ele respondeu que sim. Embora na terceira vez ele ficou triste, porque era a terceira vez consecutiva que Jesus perguntava a ele se ele o amava. Senhor, tu sabes que te amo. E ele dizia: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando tu eras jovem, tu se cingia e tu ia para onde queria. Quando fores velhos, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. A palavra está nos dizendo que Jesus falou isso porque seria significando de que morte Pedro haveria de morrer, ou Jesus haveria de morrer, para glorificar a Deus. Jesus morreu crucificado. E nós sabemos que Pedro também morreu crucificado e que ele, ao ser crucificado, ele pediu que crucificasse ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus foi. Então, significa um verdadeiro amor por Cristo nosso Senhor. Nós também temos que ter esse exemplo de Pedro, porque nós sabemos que Pedro negou Cristo 3 vezes quando da prisão de Jesus, quando os soldados pegaram ele, naquele flagelo, aquela coisa toda. As pessoas viram Pedro e diziam: esse aqui é um deles. E aí, por 3 vezes consecutivas, ele negou Pedro, porque Jesus havia falado anteriormente para ele que ele negaria Jesus. E ele disse: não, eu te amo. Mas quando ele se viu em apuros, no flagelo, naquela perseguição, aquela complicação, ele teve medo, assim como nós. Ele foi fraco na fé. Em outra oportunidade também, quando
Jesus andava sobre as águas, ele também duvidou. Se tu és o Senhor, ordena que vás até ti. E ordenou, e ele foi sobre as águas. Mas se aproximar de Jesus, ele também duvidou. E ele começou a afundar. Jesus segurou-o pela mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim somos nós. Não devemos jamais em nossas vidas duvidar do poder que Jesus Cristo tem, porque Jesus é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e por ele, sem ele, ninguém vai ao Pai. Ele é o nosso mediador, a nossa luz, o nosso guia, o nosso caminho. Tenham todos um santo e maravilhoso dia, e a bênção dele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,